Demonstração do software Arquimedes. O Arquimedes é um software para elaboração de orçamento, planejamento e medições. Possui vários recursos e módulos opcionais e atualmente trabalha em sistemas operacionais do Windows XP ao Windows 10. Já vem com a tabela de várias composições de serviços cadastradas, como da CEOP, CIP, DERSA, DESO, DENIT, EMOP, FDE, SABESP, SANEPAR, SAP, CEINFRA, CEINF, CEOP, CEOPA e SINAP. Possui também as tabelas da CIURB. O Arquimedes, por ser uma aplicação Windows, traz uma área de trabalho bem intuitiva, trazendo menus e barras de ferramentas, como também ajudas, facilitando o conhecimento no software. Vamos criar o orçamento clicando em Novo Orçamento. Podemos também criar uma nova base de dados, entrando com o nome, a descrição e configuramos as casas decimais, porcentagens, já compondo o BDI ou zerando para elaboração de um orçamento de custo. É um software universal, onde pode ser utilizado em qualquer localidade do mundo, trazendo diversas moedas cadastradas. Montamos a estrutura da planilha, criando os capítulos de serviços preliminares, por exemplo, um segundo capítulo para estruturas, alvenarias, revestimentos. E esta estrutura pode ser salva através das opções salvar como, salvar cópia, como um modelo para futuros orçamentos. No Arquimedes podemos criar até 9 camadas de capítulos e subcapítulos, criando, por exemplo, um subcapítulo 02.1 para fundações, e um capítulo 02.2 para superestrutura. Através do gerenciamento de arquivos, podemos buscar a tabela contendo as composições de serviço e, através do recurso Janela Mosaico Vertical, teremos a visualização lado a lado da base de dados e orçamento. De dentro de cada capítulo ou subcapítulo, poderemos lançar as composições de serviço. Na base de dados, buscamos o serviço desejado e arrastamos de uma janela para outra, copiando então a composição de serviço. Para facilitar a busca, o Arquimedes traz a ferramenta Árvore Localizar Composição, onde podemos buscar com código ou fragmento de texto. Clicando nas setas seguintes, as palavras que possuem o fragmento serão apresentadas e, localizado o item desejado, ao aceitar, o cursor já será levado ao campo onde o mesmo se encontra cadastrado. Podemos selecionar os serviços desejados e copiar de uma única vez todos aqueles itens à planilha orçamentária. Outra forma para buscar a composição é utilizando a busca por palavra-chave. Através da ferramenta Localizar Composição, a busca por tesouro, entramos com o termo-chave e, à medida que aplicamos palavras-chave, é realizado o filtro, facilitando então a seleção do concreto desejado, por exemplo. Então, localizado,
Ao aceitar, novamente, somos levados ao campo onde o item se encontra cadastrado, onde selecionado o desejado, arrastamos ao orçamento. Localizando a composição alvenaria, podemos consultar o serviço e sua composição diretamente na tela, visualizando os insumos material, mão de obra, os índices de consumo unitário, preços unitários que compõem o preço por metro quadrado da alvenaria. Facilmente podemos alterar as informações da composição diretamente na base de dados ou no orçamento, bastando digitar o novo valor e todo o banco é recalculado com essa nova informação. Selecionando as alvenarias desejadas, copiamos ao orçamento. Podemos também editar diretamente no orçamento, através do clique duplo. Podemos abrir a composição de serviço e ajustar os valores que só vão ser válidos nessa planilha orçamentária. De efetuado a alteração, já temos recalculado o preço unitário da pintura. Além das alterações, podemos também, junto aos insumos, associar informações gráficas para facilitar a sua identificação. Editar o rendimento, preço unitário e ajustar de acordo com as necessidades dessa planilha orçamentária. Então, aos diversos itens, podemos aí associar as diferentes informações gráficas. Além das informações gráficas, podemos também acrescentar especificações de transporte e armazenagem do produto, bastando digitar no campo. Podemos também associar ao serviço ou ao insumo documentações em diversos formatos, por exemplo, em PDF, a especificação daquele material. Para entrar com as quantidades do orçamento, basta entrar na célula Quantidades e digitar, por exemplo, a metragem quadrada do abrigo, a quantidade de ligações provisórias, abrigos provisórios e cavaletes, a metragem de brocas, alvenarias de embasamento. Podemos também utilizar a ferramenta de planilha, indicar o comprimento da alvenaria de embasamento, largura e altura, obtendo então a metragem cúbica dessa alvenaria. Com o módulo opcional de conexão do CIPECAD ao Arquimedes, podemos importar o quantitativo da estrutura ou, utilizando o módulo DXF-DWG, podemos carregar o desenho arquitetônico
para realizar os levantamentos quantitativos através da leitura sobre o arquivo DXF ou arquivo na extensão DWG. Podemos também importar os quantitativos de um modelo Revit através do módulo opcional de conexão ao Revit. Para conhecer mais sobre os módulos do Arquimedes, assista aos próximos vídeos. Nos quantitativos, podemos aproveitar as tabelas para serem copiadas a outros serviços, ou podemos também realizar uma cópia como referência aos outros serviços. Realizado a cópia com referência, caso em uma delas seja realizado a alteração quantitativa ou aplicado uma fórmula na planilha, automaticamente os outros serviços já serão atualizados, poupando aí nas tarefas de revisão da planilha orçamentária. Podemos facilmente desvincular a tabela, eliminando a referência, excluindo toda a tabela e copiando da tabela desejada. Novamente podemos copiar como referência ou realizar uma simples cópia da tabela. As quantidades são multiplicadas pelos preços unitários, já somados, trazendo o valor do orçamento. No gráfico abaixo, podemos visualizar quanto é relativo à mão de obra, equipamentos e materiais. Temos também os custos indiretos já aplicados, devido à configuração de porcentagens aplicados no início deste orçamento. Podemos recalcular os custos indiretos, relacionando os gastos administrativos, o período, o valor, então, estimado os custos indiretos da obra, podemos então calcular a porcentagem de custos indiretos aplicando ao orçamento. Podemos também atribuir outros percentuais relativos à composição aqui do BDI, informando a margem de lucro, impostos diversos, gastos gerais. De uma vez aplicado, teremos então o total do orçamento com percentual devido aos custos indiretos e o valor final do orçamento com a incidência do BDI. Nas composições de serviços, vamos encontrar os encargos sociais, onde podemos trabalhar os encargos de modo diferenciado, ou trabalhar com um encargo geral através das configurações de referências do item. Selecionamos todas as composições que possuem um encargo social, modificando o valor. Vamos encontrar também ferramentas para ajustes do orçamento, onde podemos incrementar os preços do orçamento em todos os itens unitários ou somente nos materiais ou mão de obra. Então, havendo algum dissídio na mão de obra, podemos aplicar aqui um incremento, vamos supor de 20%, e ao aceitar, temos a alteração dos preços unitários de mão de obra. Podemos também, na ferramenta de alteração,
realizar um ajuste do orçamento, informando o valor desejado de 78.926, desejo ajustar para 79.000, onde então é calculado o coeficiente de ajuste e tal coeficiente aplicados nos preços unitários de mão de obra ou no rendimento. Ao realizar o ajuste, podemos, em ver detalhes, visualizar os valores como se encontram atualmente e para quanto será ajustado, obtendo o valor aplicado. Este ajuste pode ser aplicado no valor total, como também nos capítulos, de modo parcial, através da alteração ajuste parcial. Indicamos o valor, novamente é calculado o coeficiente, onde tal coeficiente pode ser aplicado nos mesmos itens, visualizando quanto se encontra atualmente para quanto será ajustado. Por estar trabalhando com composições de serviços, subcomposições, podemos tirar facilmente listas de material, mão de obra, equipamentos, classificando em ordens decrescentes para uma curva ABC diretamente na tela. Listas de material, crescente ou decrescente. Tais listas podem ser exportadas em formato CSV compatível ao Excel. Podemos encaminhar estas listas em Excel aos fornecedores, que facilmente poderão editar os valores de acordo com a situação atual, onde efetuado as alterações, recebido o arquivo no formato CSV, estas informações poderão ser importadas ao Arquimedes através da ferramenta Lista, importar do formato CSV, atualizando então os preços contidos no orçamento ou no banco de dados. Então, fechando o arquivo, teremos a atualização da planilha. À medida que são realizados os ajustes ou alterações, por segurança, o Arquimedes gera cópias de segurança da nossa planilha, onde a qualquer momento podemos voltar à planilha orçamentária àquela data e hora. Essas cópias podem também ser criadas manualmente, guardando a cópia. A cópia de segurança da planilha, onde após qualquer alteração, ajustes, poderemos retornar através da cópia de segurança, criada aqui manualmente, com um clique duplo, voltamos à configuração antes da reunião, por exemplo. No Arquimedes também encontraremos, caso a gente venha a realizar alguma exclusão ou alteração de dado, ele traz as ferramentas como o voltar. Permite também proteger o acesso à base de dados ou orçamento, colocando uma senha de acesso ao arquivo, onde aí temos dois níveis de segurança. Proteger com senha a modificação, ou seja, permitirá a abertura e visualização
dos dados da planilha ou proteger a abertura. A apresentação do orçamento ao cliente pode ser feita através da impressão, onde teremos vários modelos de relatórios já desenvolvidos. Pode-se também criar séries de relatórios, trazendo diversos modelos de impressão. Selecionado o relatório orçamento, escolhemos o modelo e, ao imprimir, podemos pré-visualizar o relatório, onde todos esses relatórios podem ser completamente customizáveis. Vamos encontrar aqui diversos modelos de planilhas que podem ser customizadas através da edição, acrescentando, por exemplo, um cabeçalho superior de página, configurando o número de linhas, acrescentando o logotipo da empresa. Então, só para exemplificar, vamos inserir aqui a imagem, um texto. Traz ferramentas para a formatação das fontes, onde o mesmo utiliza os estilos de fontes do próprio sistema Windows. Pode-se configurar a cor. E a ideia de formatação no Arquimedes é para, uma vez realizada a configuração, a mesma ser válida para todos os próximos orçamentos que a gente venha a criar. Através da impressão do relatório, teremos então acrescido um novo modelo que pode ser impresso em formatos TXT, PDF, HTML, RTF, DocX ou XLSX, trazendo o logotipo da construtora. Visualizado a ferramenta de impressão, além do relatório para apresentação do orçamento, encontraremos também os quadros de material, mão de obra. São diversos os modelos de relatórios, contendo também os relatórios de análise curva ABC de materiais, de mão de obra, de unitários da obra. Além dos modelos de relatórios existentes, poderá também criar os seus próprios relatórios, adicionando novos modelos. No Arquimedes, podemos também elaborar o planejamento da obra, entrando com o nome do diagrama, datas que serão consideradas como feriado, dias não úteis. Relacionado, informamos a jornada de trabalho diária e todos os serviços que foram lançados na planilha orçamentária são automaticamente carregados na ferramenta de planejamento, onde podemos atribuir a duração da obra, aplicando uma data de início e fim nas tarefas, ou diretamente na tela. Podemos amarrar um serviço ao outro, criando
as dependências entre os serviços, ajustado uma tarefa, automaticamente nós teremos ajustado a outra. Podemos também entrar com um rendimento diário e calcular a duração, ou entrar com a duração e obter o rendimento por dia. Podemos dividir a tarefa quebrando a mesma, né, em partes. Na ferramenta de planejamento, teremos também a opção para ativar o plano de pagamento, visualizando o cronograma físico e financeiro diretamente na tela. À medida que ajustamos as durações das tarefas, podemos visualizar na região inferior da tela o cronograma financeiro, o parcial e acumulado mês a mês. Vamos também encontrar a ferramenta para ressaltar a tarefa crítica ou tarefas críticas, exportar para outras aplicações de planejamento como o MS Project, ou gerar os desenhos e relatórios resultantes deste planejamento, como o cronograma diário de mão de obra, onde informando novamente a jornada de trabalho diária, serão calculados as relações dia a dia do pessoal necessário na obra em cada data. Teremos também o relatório do diagrama de tempos-atividades, onde podemos gerar de modo semanal ou mensal, com o cronograma de materiais, por exemplo, onde mês a mês podemos visualizar a relação dos insumos materiais necessários em cada período. Este planejamento também pode ser plotado em formatos DWG, em tamanhos A1, por exemplo, né? Em DWGs ou DXFs. A uma mesma planilha orçamentária, podemos criar vários planos, bastando selecionar ao final qual será válido. No Arquimedes, vamos também encontrar o recurso para acompanhamento da obra, onde indicamos as quantidades realizadas no período, fechando a medição. Então, supondo aqui o fechamento no final do mês. Tal acompanhamento pode também ser realizado através da porcentagem na composição do serviço, por exemplo. Então, supondo que tivemos somente 20% desse serviço concluído, então uma outra forma, né, de acompanhar,
ou utilizando as planilhas auxiliares, entrando com observações, podemos aqui fechar o acompanhamento de número 2. Então, só para exemplificar, caso algum item venha a exceder, por exemplo, aqui no caso do concreto, realizado, então, ao invés de 35, 36 metros cúbicos, ele já dá um excesso de obra, onde fechando, nessa terceira medição, vamos encontrar os relatórios resultantes desse acompanhamento através dos modelos de relatório de acompanhamento, onde, por exemplo, teremos aí a tabela de acompanhamento, pré-visualizando todos os serviços, com as quantidades e preços previstas em orçamento, medidas no mês anterior, medidas no mês atual, o acumulado, o quanto falta executar ou excedido. E em acompanhamentos fechados, poderemos visualizar os valores parciais e acumulados fechados em cada período. O Arquimedes possui módulos adicionais como o controle de obra, gestão de compra, módulo de consolidação ou unificação de orçamento e o módulo de bases remotas, servidor de base de dados. Para conhecer, assista aos próximos vídeos. No Arquimedes, podemos transformar o orçamento num banco de informações da obra, associando fotos da obra, por exemplo, fotos da estrutura, dos revestimentos, situação final da obra, onde aí podemos complementar com dados informativos, com a data de entrega da obra, agregando documentos para que futuramente ela possa localizá-los facilmente, tal documentação, em PDF ou outros formatos, Word, JPEG, DXF. E posteriormente poderão ser impressos os diversos modelos de relatórios com fotos da obra.